Bom, acho que começar a falar, definir trauma, a gente precisa retomar ali a essência da palavra trauma, para a gente não cair no que é comum no dia a dia se ouvir, no que ficou conhecido no senso comum. Então, se a gente pensar a etimologia da palavra trauma, trauma significa ferida. Uhum. Então, se trauma significa ferida, ferida é a marca de algo que nos aconteceu. Então, é uma ferida que resta de alguma coisa. E comumente trauma é confundido com um evento desencadeador. Muito comum a gente pensar que o trauma é o que acontece. Mas, na verdade, se trauma fosse o evento, não teria solução, porque o evento já passou, já acabou. Mas a marca que ele deixa, a ferida, naturalmente ferida se fecha. Então, as marcas do evento, que são os traumas, elas também são passíveis de se fecharem. Um trauma é ferida, e ferida são as marcas que ficam em nós quando algo acontece com a gente. É interessante você falar isso, porque eu tinha até lido um comentário de uma pessoa falando sobre a questão de se o trauma ele tem cura, ou se é algo que você tem que conviver a sua vida toda, sempre ali, cutucando aquela ferida, podemos dizer. Uhum. Esse ponto é interessante, assim, o próprio Dr. Peter Levine, ele não gosta de usar essa palavra cura. Eu vejo que também o Gabor Maté, ele não usa muito a palavra cura, mas o que que acontece, né? Vamos imaginar como se fosse uma árvore, e uma árvore que recebe algum corte, tem alguma coisa ali no seu tronco, e a árvore ela vai crescendo em torno daquela ferida. Então ela vai se adaptando em torno daquilo. E é o que acontece com a gente. A gente acaba tendo essas marcas e se adaptando em torno dessas marcas. Então elas ficam ali como algo muito profundo em nós e que vão gerando vários sintomas, vários sinais posteriores. O que acontece é que essas desorganizações que o nosso corpo recebe para tentar sobreviver, sejam desorganizações nos músculos, nos tecidos da fáscia, no sistema nervoso autônomo, comportamentais, psíquicas. Isso tudo são adaptações, tentativas de manter uma funcionalidade, tentativas de manter a vida fluindo. Então, quando a gente vai trabalhando essas marcas, renegociando esse trauma, restaurando a nossa capacidade de resiliência, não é exatamente que isso some, mas é como se a gente crescesse em volta dessa ferida. Então a gente fica tão maior do que essa ferida que só quando a gente entra num estado de muita contração é que ela volta a ficar ativa. Isso é o que a gente chama de crescimento pós-traumático. A gente consegue desenvolver recursos e crescer em torno dessa ferida, fazer com que ela fique só como uma cicatriz ali, e apenas em momentos que a gente está muito contraído é que isso começa a dar sinal. Por exemplo, a gente pode sentir uma dor muscular constante. E a gente trabalha aquilo e vê que aquela dor fica ali 15, 20 anos sem aparecer. Mas em um momento muito crítico da nossa vida, momentos como que a gente passou alguns anos atrás, com a questão da pandemia, uma carga de estresse tão grande que a gente se contrai no nível extremo. Então aqueles sinais podem voltar a aparecer, mas eles logo se vão quando esse estresse acaba, porque a gente retoma esse estado de expansão, que é a nossa capacidade de resiliência, o nosso crescimento pós-traumático. Então, se a gente pode falar de cura desses traumas, na verdade, a cura é esse crescimento em torno da ferida para que ela se cicatrize e a gente se expanda a partir dali. Que lindo, que maravilha. Aproveitando essa linha da questão que você falou sobre dor no corpo, eu gostaria que você entrasse nesse assunto agora, que é o tema da nossa live, sobre o trauma no corpo. Uhum. E a gente pudesse entrar ali um pouquinho depois na questão da infância, até a vida adulta. Legal. É muito comum, assim, desde lá 1800 e alguma coisa, a fundação do Laboratório de Leipzig, com um fundamento ali do que a gente chama de psicologia hoje, o estudo dessa coisa chamada psique, dessa alma humana, dessa mente humana. E as pesquisas foram avançando, várias teorias foram surgindo, e na verdade a gente foi vendo que faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa ali que ficou como um elo perdido.
E aí, ali um discípulo do Dr. Freud, Dr. Reich, ele traz essa perspectiva, ele fala, a gente tem que olhar para o corpo, para como as coisas acontecem, não só para o que é dito, para o que acontece, mas como as coisas são trazidas, e esse como é através do corpo. E ele e vários outros teóricos, vários outros terapeutas, o Dr. Lowen, Kahneman, Peter, Gabor, Bessel, Deb Dana, vários teóricos, vão trazendo, então, essa perspectiva do corpo na psicoterapia, do corpo integrado enquanto processo importante de entender esse elemento da alma humana, da psique. E aí a gente vai vendo nos estudos mais recentes, ali próprio com o Antônio Damasio, nos estudos de marcadores somáticos, que todas essas coisas que a gente julga psíquicas, elas têm representações físicas. Só que o corpo recebe primeiro as impressões, ou seja, muito provavelmente, eu não vou afirmar, porque a gente não tem algo comprovando isso ainda, assim, com tanta certeza, mas muito provavelmente isso que são sintomas psíquicos, eles são, na verdade, efeitos dessa má adaptação ao que nos acontece. Porque a gente recebe impressões somáticas, a gente recebe informações pelo corpo, e o corpo, ele guarda essas marcas, ele memoriza isso na forma de uma memória implícita. Não é uma memória que a gente lembra, é uma memória que o corpo guarda como reações, como padrões de tensão. Então, essas memórias que o corpo guarda são essas marcas para tentar fazer com que a gente não sofra de novo. E aí que está o grande ponto do trauma. Os efeitos psicológicos de ansiedade, de depressão, efeitos comportamentais, eles são adaptações a esses ajustes que o corpo tem, que essas feridas que o corpo sente. Maneira de tentar aliviar aquela tensão, aliviar aquela dor, de restaurar a homeostase. Então, muitas vezes, esses sintomas eles são maneiras de descarregar essa energia de sobrevivência, esse estresse constantemente percebido pelo corpo, para que a gente mantenha uma mínima homeostase. E a gente vai normalizando. Então, na verdade, o trauma ele não está ali no aspecto psíquico, ele está no corpo, ele está registrado com marcas no nosso corpo. Então, a gente pode dizer que isso é um sinal de trauma. Por exemplo, quem sente muita dor de cabeça constante, aí toma aquele remédio, passa, mas depois volta de novo. Ou tem tremores, alguma tensão física. Existem muitas pessoas que procuram a medicina, que, ok, é correto, mas nesses casos também seria interessante procurar uma ajuda psicológica para entender a raiz, digamos assim, dessa dor. A Viviane até colocou aqui uma pergunta, então o corpo é o primeiro a receber o trauma? Não acho que receber seja uma palavra precisa, mas eu entendi o que você quis dizer. O corpo é o elemento que mantém a gente na existência. A gente existe porque tem corpo. Se não tivesse corpo, a gente não existiria aqui e agora. Então, essa corporeidade é a maneira de acessar o real, de acessar o mundo. As impressões que a gente recebe do mundo é via órgãos do sentido. Então, passa pelo corpo antes de se elaborarem para essa dimensão que a gente chama de psíquica, que é uma dimensão que só existe porque existe corpo. Mas na dimensão da psique, da alma, ela ganha uma certa autonomia. Então, a gente pode dizer que é uma unidade funcional. Funciona como uma coisa só, mas sem o corpo não existe psique. Mas a psique ela ganha uma autonomia. A gente tem ali coisas que não dependem só do corpo para acontecer. Pessoas que às vezes têm situações de pouca saúde, de acidentes graves, situações realmente limitantes, mas que têm um funcionamento psíquico excelente, mas precisou do corpo para que aquilo se formasse enquanto elemento psíquico. E aí, sem isso, sem o corpo, não teria psique. Mas a partir desse corpo existindo, a gente tem uma dimensão autônoma, uma dimensão que ganha uma autonomia ali no seu próprio nível. Então, sim, o corpo é onde tudo se recebe, onde o real entra em contato com a gente. É através do corpo que a gente vivencia o mundo. Então, sem dúvidas, ele, em tese, recebe o trauma.
Colocaram aqui também falando, perguntando sobre fibromialgia, se é uma tensão permanente, se pode ter a ver também com trauma, ou se não. Legal. Fibromialgia é uma síndrome, né? Tem vários sintomas associados. E a fibromialgia, ela, como o próprio nome diz, é dor no músculo. Só que é uma dor intensa e constante, de uma tensão constante, que hoje, pelo que eu me lembro, a última vez que eu fiz uma formação em dor crônica, a gente viu que tinha ali 12 pontos gatilho, né, ou trigger points, que caracterizam um quadro de fibromialgia. Então, tem aspectos ali sistêmicos que geram essa dor constante e, sem dúvida, a gente tem essas adaptações a essas feridas, a gente tem um trauma envolvido nisso, que é uma maneira do corpo se defender. Quando a gente ouve um barulho, um estrondo, ou bate em alguma coisa, a primeira coisa que acontece é o nosso corpo se contrair, é o nosso músculo se tensionar. Ou quando a gente vai cair. Então, quando a gente se tensiona, é uma maneira de se defender. Então, imagina uma condição onde o corpo inteiro se tensiona e fica recebendo esse sinal de dor. A pessoa está o tempo inteiro ali se defendendo. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa para que ela precisasse estar no estado de tanta tensão. Então, sem dúvida, tem uma condição ali que não é só voltada para o aspecto psicológico, mas também uma condição do trauma envolvendo esses quadros de fibromialgia. Interessante. Ainda nesse aspecto de dor, no livro do Dr. Gabor, ele fala no livro chamado Mito do Normal, que é exatamente quando a gente entende as dores, aceita as dores como se elas fossem normais. Então, essas dores constantes, como, eu sempre tenho dor de cabeça, eu sempre tenho uma tensão muscular ali. E a gente acaba aceitando as coisas como normais e muitas vezes tem uma raiz, algo mais grave, digamos assim, por trás. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as respostas do corpo ao trauma, que é a questão da fuga, luta, tudo isso que o corpo traz. A gente tem basicamente três respostas básicas, assim, centrais que o corpo ele desenvolveu, né, na evolução para enfrentar os estados de estresse. Então a gente tem duas respostas ativas, que são a resposta de luta e de fuga. São respostas que vão mobilizar energia para enfrentar aquela ameaça. Então a gente vai lutar, enfrentar, no caso, confrontar, ou a gente vai tentar escapar. Isso mobiliza muita energia no sistema, ativando os músculos, contraindo as vísceras, para pôr a gente realmente no estado de conseguir vencer aquilo. Não conseguindo vencer a ameaça, a gente entra num estado de imobilidade, que a gente chama de resposta de congelamento. E essa é o que a gente chama de resposta passiva ao estresse. Então, num estado de muito repentino, muito rápido, né, muito intenso ou muito cedo na nossa vida, a gente não tem ali recurso para lidar com aquela ameaça. A carga sobe muito rápido no nosso sistema nervoso. Então, o que o corpo faz para proteger? Ele entra no estado de imobilidade. O que é esse estado de imobilidade? É como o bichinho na selva que se finge morto. Quando ele se finge morto ali para a presa não chegar, ele entra no estado de imobilidade. Só que na selva o bichinho se balança todo, olha em volta e sai correndo e volta à vida normal. A gente entra no estado de imobilidade, é forçado a continuar vivendo, forçado a fazer qualquer coisa, entra no estado de excesso de pensamento. Isso tudo impede que o processo natural de saída do congelamento aconteça. Então a gente fica com essa resposta crônica de congelamento. E muito dessa resposta crônica de congelamento é o que a gente pode chamar de raiz do trauma. Porque quando a gente fica com essas marcas registradas, na verdade, é quando esse congelamento acontece durante essa ameaça. Então, aquela marca fica ali registrada e a gente sobrepassa por ela com estratégias comportamentais, com obrigações culturais, e aquilo fica ali registrado, fica ali guardado. E aí o corpo vai tentando se adaptar, igual o exemplo da árvore que eu dei.
Em volta daquela ferida, ele vai tentando se adaptar, porque ele não teve tempo o suficiente para congelar, perceber segurança, expandir e voltar para a vida normal. E muitas vezes o que a gente precisa é dar essa condição para o corpo se restaurar. Porque assim como a pele se corta e fecha, essas feridas também podem se fechar, se a gente der o cuidado e o tempo necessário para isso. No caso, o congelamento seria, então, uma resposta do corpo de uma criança, por exemplo? Sim, é muito comum as crianças entrarem nessa resposta de congelamento, porque elas não têm ali recurso comportamental, verbal, para lidar com as ameaças do dia a dia. Então, elas entram nesse estado, e tem uma frase do Dr. Gabor Maté que ele diz assim: as crianças não se traumatizam por serem feridas, mas por serem deixadas sozinhas com as suas feridas. Então, elas entram no estado de congelamento com uma certa facilidade, porque tem pouco recurso para lidar com as ameaças. Mas preste atenção, a criança ela nunca busca esses recursos fora, assim, de maneira como a gente, vou tentar fazer alguma coisa para melhorar. A criança busca a gente, busca os cuidadores. O que elas precisam é desse contato, desse apego, desse vínculo, porque ali elas podem se sentir seguras, ganhar esse tempo e descarregar essa energia de sobrevivência. Então, quando a criança entra e busca o cuidador, o que ela busca é: me dê condição de sair do congelamento. E aí, quando ela é acolhida, ela sai e ela vai ganhando resiliência. Maravilha. E aí eu queria que você entrasse nessa questão dos traumas de infância também. Porque hoje em dia é mais falado sobre essa questão de você acolher a criança no momento de que ela está ali buscando se, como posso dizer, centralizar ou reconectar com o cuidador dela ali. E ela tenta se acalmar, tenta colocar as emoções, os sentimentos dela em calma. Hoje em dia é mais falado do que antigamente não tinha muito isso. Muitas pessoas falavam: deixa a criança chorar até dormir, deixa a criança no chão. E muitas pessoas hoje têm feridas que foram causadas na infância delas e acabam vivendo esse modo de repetir o que aconteceu com elas no passado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trauma na infância. Legal. Tem uma categoria de trauma que a gente chama trauma de desenvolvimento, que são esses traumas, essas feridas que acontecem durante esse desenvolvimento, esse amadurecimento, e que essas marcas elas vão criando ali estruturas adaptativas que acabam sendo, de certa forma, uma base para a pessoa se desenvolver. Por isso que chama trauma de desenvolvimento. Na psicologia corporal, a gente tem algumas tipologias, alguns 5 tipos ali que a gente identifica. Não vou entrar muito nisso, mas tem 5 características principais ali, 5 estruturas que acontecem nesses traumas de desenvolvimento. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: o cérebro da criança ele ainda está se desenvolvendo, ele está amadurecendo. Em teoria, o cérebro humano ele demora ali em média 25, 24, 25 anos para amadurecer 100%. Então, está muito jovem, com muito pouco recurso e muito aberto às experiências. A criança tem uma abertura muito grande, uma neuroplasticidade muito grande. Então, a gente pode falar que o cérebro da criança é como uma massinha de modelar. Tudo que acontece com essa criança gera uma marca naquele cérebro. Aquela massinha de modelar, ela recebe uma marca, e depois outra marca, e depois outra marca. Então, na medida que esse cérebro vai sendo marcado por essas experiências, a criança ela vai precisar dar respostas ao mundo a partir dessas feridas que ela já tem. Ela tem uma ferida X, ela precisa dar uma resposta para o mundo contando com que ela tem essa ferida X. Então, ela se adapta a reagir ao mundo com essa ferida. Isso vai gerando ali uma adaptação momentânea, uma necessidade momentânea de se adaptar, de dar um jeito para seguir a vida. Porém, isso gera uma adaptação para aquele contexto, para aquela circunstância. Então, essa massinha de modelar vai recebendo essas marcas naquelas circunstâncias da infância.
Quando a gente chega na vida adulta, a gente tem outras circunstâncias, mas as marcas foram geradas na infância. Então a gente vai reagir naquela vida adulta, que são outras circunstâncias, como se fosse naquele momento. Então a gente vê ali o pessoal rotulando, né, reações infantilizadas, desproporcionais. Infantilizada para quem, em qual contexto? Desproporcional para quem, em qual contexto? Porque a adaptação foi gerada naquele contexto infantil. Tem inclusive uma entrevista do Dr. Gabor Maté, que ele fala sobre o TDAH, essa questão da adaptação. Então, assim, tem uma necessidade de adaptação ali na infância, no neurodesenvolvimento. Ok. Chega na vida adulta, ela tem outras demandas. Aquela adaptação não serve mais. E para essas demandas, ela está desadaptada. Aí fala, esse adulto tem um problema. Não, ele não tem problema. Ele está desadaptado. Ele teve que se adaptar a um contexto extremamente estressor, extremamente confuso, que não precisou daquelas habilidades e agora ele precisa. Como que ele vai desenvolver essas habilidades? Com o tempo. Ele vai ter que se educar novamente, vai ter que ralar ali para desenvolver isso, vai precisar de ajuda, porque a cultura vai exigir dele coisas que ele não foi adaptado a responder. E é dessa forma que esse cérebro, como se fosse uma massinha de modelar, vai se formando. Então, esse desenvolvimento, esses traumas de desenvolvimento, são essas marcas que vão dando essa estrutura e a gente se adapta a partir dela. E aí, quando chega na vida adulta, a gente tem demandas muito diferentes que a gente não consegue responder à altura, porque a gente não está adaptado a elas. E aí a gente precisa de todo um processo para conseguir, não é nem se encaixar, mas conseguir ali encontrar um lugar seguro, uma percepção de bem-estar, para então retomar um processo de aprendizagem, aprender novas habilidades. O que a gente precisa, na verdade, é retomar esse estado de descanso, de relaxamento, que a gente fica tenso no trauma, e promover novos aprendizados comportamentais, sociais, emocionais, habilidades práticas. E o que acontece é que a gente vai sendo atropelado pelas demandas e não consegue fazer esse processo de restaurar, aprender, restaurar, aprender. E é isso que vai atravessando a nossa vida e gerando dificuldades. Pediram aqui, na verdade, se você consegue dar um exemplo dessa questão acredito que é do adulto que tenha esse trauma, nesse sentido que você tinha falado. Fala assim, você consegue dar um exemplo? Consigo. Vamos pegar a dinâmica de apego. A dinâmica de apego ali evitativo. Um apego evitativo, a pessoa ela não vai se vincular tão facilmente. Já vão me rejeitar mesmo, eu nem me conecto. Grosso modo, né, falando de maneira bem rasa, assim que acontece. Então, aquela criança, para sobreviver naquele ambiente, ela precisou não precisar do vínculo. Ela teve que se virar sem a conexão. Então, o que acontece? A conexão é algo que é duro, é difícil, porque era sempre custoso, era sempre estressor estar conectado. Então, ela se desenvolve sem precisar se conectar. Tem uma certa independência cedo demais. Então, essa pessoa que evita contato entra num relacionamento na vida adulta. E aí ama essa pessoa, quer se relacionar, está disposto, mas a maneira dessa pessoa responder a processos relacionais é não fazendo contato, é evitando, é ficando distante. Aí a outra pessoa fala assim, você não me ama, você não quer estar aqui. Mas a pessoa quer, só que ela só aprendeu aquele jeito de se relacionar. Ela não sabe se relacionar de outro modo, porque foi o jeito que ela precisou se adaptar durante toda a vida, na infância, na adolescência. Então chega na vida adulta, como que ela vai se relacionar? Do mesmo modo. Ela tem que aprender habilidades ali, ela tem que crescer em volta dessas feridas, aprender novas habilidades, e aí começa a voltar a se conectar e fala, caramba, eu consigo me conectar. As pessoas não vão me rejeitar, tem pessoas que vão estar comigo, mas aí é todo um trabalho para poder curar esse trauma, para poder ir renegociando e restaurando esse corpo para que ele possa perceber a conexão como segura. Então esse é um exemplo, que eu acho que fica bem mais claro, para a gente entender como que essa adaptação e desadaptação acontece na infância e na vida adulta.
Eu acho interessante porque é uma das coisas que o Dr. Gabor ele fala, que inclusive vai estar no filme, no documentário que vai ser lançado agora dia 29, que é exatamente sobre essa questão de quando você entende um pouquinho mais sobre o trauma, você começa a se ver com olhos diferentes e também começa a olhar para outras pessoas de uma maneira também mais amorosa, compassiva, porque hoje em dia é muito fácil. Você vê as pessoas, qualquer coisinha, que nem você falou, a pessoa tem problema. Por que essa pessoa é assim? Só que quando a gente abre os olhos e começa a ver que a pessoa pode ser assim devido a alguma ferida que tá ali nela, precisando ser cicatrizada, a gente começa a ter um olhar mais de compaixão. E até para nós mesmos, porque é muito quando a gente tem feridas abertas, às vezes a gente mesmo olha e fala: eu tenho algum problema, eu tô com um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a pessoa começa a se colocar para baixo, porque de tanto que as pessoas em volta olham e fala que a pessoa tem um problema. Então, assim, por isso que eu acho maravilhoso o trabalho psicológico e tudo mais que eu fiz ultimamente, porque as pessoas precisam muito ter acesso a isso para entender um pouquinho mais como funciona a mente, como ter compaixão por si próprio e também pelos outros. E aí, antes da gente dar a sequência, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas te acham, para poder interessar no seu trabalho, poder fazer alguma consulta com você. Legal. Hoje eu trabalho unicamente online. Uhum. Então, o contato ele vem sempre online, ou pelas redes sociais, ou por indicação. As pessoas que já têm meu número passam para as outras pessoas, mas vocês podem me encontrar nesse Instagram, mateusfrança.traumapsi. E lá eu sempre estou colocando conteúdo sobre trauma, conteúdo do meu dia a dia, abro caixinhas para perguntas, faço grupo de estudo, tenho um curso bem introdutório sobre parentalidade informada para trauma. Em breve, um curso maior, uma formação maior sobre trauma e vários outros projetos aí que esse ano estão desenrolando. Maravilha. Eu quero só lembrar vocês aqui também. Então vão lá, o Matheus vai estar aqui marcado na live quando eu postar, para vocês ir lá seguirem ele, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. E também lembrar vocês que amanhã é o último dia para vocês terem acesso à pré-venda do curso do Dr. Gabriel Maté, que fala um pouquinho mais sobre traumas. E a partir de segunda-feira vai estar disponível 100% gratuito o documentário A Sabedoria do Trauma. E vai estar disponível durante a semana. E também vamos ter 3 vídeos especiais liberados para vocês. É só acessar o link da bio para poder fazer a sua inscrição. É 100% online, 100% gratuito, para você aprender um pouquinho mais também sobre esse tema, aos olhos do especialista Gabriel Maté. E aí, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os sinais mais comuns de trauma. E um vídeo que eu vi também no seu perfil é o maior erro que você cometeu ao tentar tratar um trauma. Legal. Os maiores sinais, são tantos sinais, né? Mas a gente pode pegar alguns sinais que vão dar mais clareza para a gente. Tensão crônica, estado de tensão crônica, é muito comum. Músculo tenso, ombros tensos, abdômen tenso, tudo isso são sinais muito comuns do trauma. Distúrbios do sono também é muito comum da gente ver, porque é tanta informação sensorial aversiva sendo sinalizada para o cérebro que o sono não consegue processar tudo. A gente acorda, a gente dorme mal, a gente fica cansado. Isso também são sinais. Todos os processos ali inflamatórios, eles podem envolver uma resposta traumática, principalmente vísceras abdominais. Essa questão das vísceras abdominais, síndrome do intestino irritável, isso é sinal de trauma. A gente tem uma sinalização muito importante do vago nas vísceras, que sinaliza bem-estar. Então, quando algo não está bem, primeiro que sente são as vísceras. Então, todos esses distúrbios ali viscerais, eles também são sintomas de trauma. A gente pode pegar, por exemplo, os quadros de ansiedade, os elementos ali de
a gente chama de hipermnésia, né? Mas comumente é flashbacks. Pessoa que tem muito flashback de coisas que aconteceu, a gente pode pensar também em aspectos que estão ligados a esse trauma e muito mais coisa. Mas eu acho que o sinal que mais a gente pode confiar ali e pegar são os sinais de sono, ansiedade como um todo, estados ansiosos, hipervigilantes e esses estados de tensão crônica. Tensão crônica, que é o corpo já ali, assim, gritando por ajuda. E sobre Eu tive um sinal desse da questão da tensão do corpo, foi logo após, um tempo depois da morte do meu pai. Meu corpo travou. Fiquei exatamente. E aí, até você entender, tipo, como tem os conhecimentos daqui da Unity, que a gente trabalha já com essa questão da mente, você já meio que sabe e consegue ir voltando. Mas é muito doido, digamos assim, como o nosso corpo ele reage a nossas questões mentais e emocionais. E aí, tinham até perguntado aqui se transtornos de desenvolvimento tem a ver com traumas também, se pode ter essa relação. Então, pode, eu vou falar, pode ter essa relação, porque a gente não tem estudo suficiente fazendo essa relação direta. Mas a gente percebe que os fatores ambientais de estresse, eles estão muito ligados a esses transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Principalmente o TDAH. A gente vai ter vários outros ali envolvendo neurodivergências que a gente tem que ter bastante cuidado, porque tem muita coisa sendo desenvolvida para a gente não entrar nessa de falar assim, tudo é isso. Não é que tudo é isso, mas tem muita relação. A gente vai ver que as coisas vão se atravessando, é muito mais complexo e tem uma multifatoriedade. Agora, a gente pega, por exemplo, o próprio Dr. Gabor Maté falando sobre o TDAH e vejo até os colegas relatando que, assim, pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade comumente têm fatores de ambiente estressor na infância. Eu nunca ouvi algum relato onde esse elemento, infância estressante, pais estressados, não tivesse associado. Claro que isso é uma evidência empírica, não é pesquisa, não vou afirmar, mas isso é muito curioso a gente ver isso acontecendo. Então a gente pode afirmar que tem relação, mas não que é relação direta. Mas sim, relação tem. Interessante. Aqui, sim, pessoal, a live vai ficar gravada aqui no perfil. E o arroba do Matheus. Matheus, qual é o seu arroba? Estão perguntando aqui seu Instagram. Mateusfrança.traumapsi. É Franca, gente, que vai estar sem um cedinho. Mateus com TH, franca.traumapsi. Mas, de qualquer forma, ele tá marcado na nossa publicação aqui, só ir no nosso perfil, que ele tá lá marcado na publicação da live, tá bom? E aí, Matheus, qual foi o maior erro que você teve ao tentar tratar o trauma? Então, é muito curioso, né? A gente estuda a mente, vai entendendo das teorias e tudo, e a gente entra, às vezes, num psicologismo. A mente vai resolver tudo. Claro, vai elaborar e acabou. Então, eu tinha um perfil muito dissociado, um perfil de dissociação muito alto, bem desconectado, e entrava nesse universo mental com uma grande facilidade. Ali tudo se elaborava, tudo se resolvia, mas as coisas não andavam. Então, o grande erro foi achar que a mente ia resolver tudo. E só esse aspecto psicológico ia resolver tudo. E maior ainda é achar que ia ser rápido, de uma hora para outra. Esquecer que a gente precisa desse tempo. Então, a presença do corpo e lembrar que a gente tem um tempo de restauração, um tempo ali expandido que a gente precisa ter contato para poder dar a condição dessa resposta de relaxamento, desse processo de restauração acontecer. Então, o grande erro foi esse, achar que rapidamente as coisas se resolveriam. E eu lembro que quando eu comecei a me tratar, primeiras sessões ali, tudo muito tranquilo, sensações acontecendo. Na quarta sessão, uma angústia tremenda, uma coisa absurda. Eu falei, que é isso? E o meu terapeuta na época falou, na quarta sessão, essa é a primeira vez
que você faz contato com o conteúdo de trauma. Todo o resto era superficial, eram descargas ali, mas hoje é a primeira vez que você faz contato com uma carga realmente traumática ali. Então demorou 4 sessões para eu fazer contato com um conteúdo profundo de trauma. E todo esse processo ali antes foi demorado, você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Sentindo sensações. E a partir dali as coisas foram acontecendo e outras questões foram emergindo do próprio corpo, trazia conteúdo que eu nem imaginava. Às vezes você está pensando em trazer uma coisa na sessão, você faz contato com o corpo traz outra coisa. Então isso é muito interessante, como que o corpo ele fala por uma outra linguagem que a gente não ouve, que é essa linguagem das sensações. Acho que esse é o grande ganho que a gente tem trazendo o corpo para a terapia. É interessante, porque eu acho que quando a pessoa tem o primeiro contato ali com a terapia, já pensa que na primeira sessão já vou sair ótimo, com todos os meus problemas resolvidos. E eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que ali nas primeiras sessões você sai muito pensativo e muito, às vezes, intrigado com você mesmo, com as coisas que foram faladas ali, né? Então, até você passar por esse processo. É que nem qualquer machucado no corpo, né? Um corte e um osso quebrado vão ter um tempo diferente para se recuperar. Então, o Matheus vai ter um tempo, a Renata vai ter outro. E a gente precisa respeitar esse tempo. Porque às vezes a gente entra nesse comparativo também de, fulano de tal fez e em tanto tempo já tá ótimo. Por que eu tô demorando tanto? São processos diferentes, pessoas diferentes e a gente... Mas esse processo, ele vale muito a pena. Vale muito a pena. Colocaram uma pergunta aqui, Matheus, deixa eu achar. É sobre... A Margarete perguntou se existe algum estudo relacionado com crianças que não conseguiram sair das fraldas cedo. Boa pergunta. Eu não vou saber te falar de bate-pronto. Provavelmente tem estudos, sim, sobre desfraude. Provavelmente na área da pediatria, área ali pedagógica. Na área da psicologia, eu não vou saber te responder agora, mas eu posso pesquisar, posso olhar se tem alguma coisa recente para trazer. Mas a gente sabe hoje que, assim, o desfraude, quem faz é a própria criança. Esse desfraude ele não acontece do adulto para a criança, mas a criança ela dá sinais muito claros de que está pronta, porque é o próprio corpinho dela que está sinalizando o controle dos esfíncteres, não é a gente. Então ela sinaliza de maneira muito clara e grande ponto com a educação dos filhos assim é a gente estar atento, a gente conseguir prestar atenção nessas crianças, nos sinais que elas estão dando, né? Se essa criança ela está segurando muito o xixi, ela está conseguindo já passar vários períodos com a fralda seca, isso tudo são sinais. Daqui a pouco ela vai vendo a nossa periodicidade de ir ao banheiro, ela mesmo vai sinalizando que quer ir. Então, sim, a criança ela sabe muito sobre si mesma. A gente precisa estar um pouco mais atento. Mas em questão de estudo, eu posso dar uma olhada, pesquisar se tem material recente para trazer. Deixa eu ver rapidinho, que eu acho que ela colocou mais. Ela colocou assim que quando a criança cresce não consegue segurar nem o xixi, nem nada, e vai fazer uns 10 anos já. Uhum. A gente precisa avaliar muito junto ao médico e avaliar também esse ambiente, que ambiente é esse que a criança está, o que isso quer comunicar para a gente, o que isso está sinalizando, que a maneira da criança se comunicar é através dos comportamentos. Então, muitas vezes a gente tem que ali perceber o que isso quer dizer da vivência dessa criança, para a gente poder conseguir se aproximar e ajudar. Maravilha. Uma pergunta. Uma pessoa que sabe que tem um trauma de rejeição, mas não sabe de onde vem, é possível descobrir? Olha, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco controversa. Não precisa descobrir. Esse que é o grande ponto. Não precisa saber essa origem, quando foi, o que aconteceu. O ponto é que tem marcas. As marcas estão ali. E na medida que a gente faz contato com essas marcas, esse conteúdo vai aparecendo. Esse conteúdo vai emergindo no corpo.
Então, é possível tratar, mesmo que a gente não tenha essa certeza de origem. Aconteceu isso e logo eu me desenvolvi uma ferida. Não, mas a ferida está aqui, vamos tratar a ferida. Se você chega no hospital com um corte, a pessoa consegue tratar o corte sem te perguntar como que o corte foi feito. Foi o quê? Foi faca, foi estilete, foi não sei o quê? Não, ela vai limpar, ela vai esterilizar, ela vai cuidar, vai fazer a sutura. Então, é possível tratar. A gente não precisa ficar tão aficionado, tão, assim, preso na ideia de origem. A gente não olha mais esse trabalho psicológico como regressivo. Trabalhar de forma regressiva, regredindo memória, buscando relembrar demais as coisas, pode ser até nocivo. A gente vai ter contato com essas memórias naturalmente no processo, mas a gente não precisa empurrar essa busca por essa origem. A gente consegue tratar essa questão da rejeição, independente de saber o que aconteceu. Maravilha. Eu vou fazer só mais 2 perguntas e aí a gente já vai encerrando aqui. Perguntaram se há diferença de trauma na infância e na vida adulta. Se o trauma ele é só um evento ou ele pode ser vários eventos repetidos. Legal. Tem diferença pelo nível de recurso que a gente tem. Então, na vida adulta, em teoria, a gente tem um pouco mais de resiliência, porque a gente tem recursos verbais, comportamentais, rede de apoio, a gente tem alguns aspectos que vão facilitar o enfrentamento dessa situação de ameaça. Então, isso faz com que a gente consiga não se ferir. Porém, a nossa vida adulta, ela é apoiada pelas experiências que a gente teve. Então, se a gente já passou por experiências que nos vulnerabilizam, a gente fica com um pouco mais de dificuldade de lidar com as questões que nos acontecem. Agora, a criança, ela tem pouquíssimo recurso, então ela é mais vulnerável. Então, ali ela fica mais suscetível, tem mais risco, as coisas marcam com um pouco mais de intensidade. Então, a gente precisa realmente cuidar disso, porque por mais que o adulto esteja numa situação vulnerável, ele não é vulnerável igual a criança, na maioria das vezes. Então, ele já tem alguns recursos, ele tem um desenvolvimento do próprio sistema nervoso que favorece lidar com algum nível de estresse que a criança não dá conta. Às vezes, um barulho que para a gente adulto é ok, para a criança é muito difícil. Então, são essas questões do próprio desenvolvimento que vão definir essa diferenciação do que vai marcar a gente ou não. Mas, de fato, a criança é muito mais vulnerável. Na vida adulta, a gente tende a ter um pouco mais de recurso para lidar. Agora, a última pergunta que fizeram aqui é se tem como você descobrindo um trauma, tipo, a pessoa sabendo qual é o trauma dela, se ela consegue se curar sozinha ou é indispensável a ajuda de um terapeuta? Ótima pergunta. Olha, não vou falar que não dá para desenvolver recursos e ficar bem, mas sozinho. Mas isso não é o comum, tá? Não é o comum. A gente precisa ter uma confluência de fatores, de circunstâncias muito positivas para dar condição disso acontecer de maneira espontânea. Agora, o trabalho, o acompanhamento terapêutico, isso tudo vai facilitar o contato com esse conteúdo profundo. Vai fazer com que a gente possa ter mais segurança em fazer contato com isso e, naturalmente, pode otimizar esse tratamento para que a gente obtenha esses resultados, a gente possa chegar nesse estado mais regulado, de maneira mais segura, mais efetiva, coisa que às vezes sozinho a gente vai tropeçando um pouco e pode demorar mais, ou desviar o caminho ali, ter uma tempestade no meio do caminho. Mas eu aconselho sempre buscar esse apoio. Não vou falar assim, não dá para fazer sozinho, mas é muito mais aconselhável você ter alguém que te acompanhe. Você vai ter muito mais segurança e vai ter muito mais garantia de estar acompanhado e bem apoiado nesse processo. Com certeza. E também eu acredito que sozinho a nossa mente é muito fácil voltar ao que é cômodo. Então a mudança às vezes ela é um pouquinho desafiadora e a nossa mente às vezes quer nos sabotar nesse momento. Agora, Matheus, só para a gente encerrar,
Eu quero falar aqui, pedir uma indicação de um livro. Um livro? Um livro é muito difícil. Eu vou dar dois livros que vão ser livros bem importantes para a gente estudar o trauma. São livros mais gerais, tá? Uhum. Um é específico sobre trauma, o outro é o livro do próprio Dr. Gabor, que é O Mito do Normal. Acho que esse livro é importante da gente ter contato, tá? Porque ele vai questionar muito esse status quo, dessa normalização das coisas que não deveriam ser normais, e é algo que acontece muito na clínica, as pessoas chegarem, relatarem, e a gente falar assim, mas isso não era para ser normal. Não é normal sentir dor, não é normal ser tratado assim. A gente perdeu um pouco desse senso, bom senso ali de normalidade, tá? E o outro livro, vou pegar aqui, é esse. O Corpo Guarda as Marcas, do Dr. Bessel van der Kolk, especialista em trauma, psiquiatra, e que está fazendo um trabalho muito legal junto com o Gabor, estudando psicodélicos, estudando tratamentos ali não convencionais. E esse livro ele vai trazer tanto os convencionais quanto os não convencionais, como os efeitos deles podem ser favoráveis ao tratamento do trauma. Então, esse livro em azul aqui é muito bom, indispensável para estudar trauma, O Corpo Guarda as Marcas. Maravilha. Eu vou deixar escrito na legenda, Margarete. Vou publicar essa live e vou deixar lá na legenda as indicações do Matheus. Sim, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no perfil da Unity e também depois eu subo lá no nosso canal Unity em Português no YouTube, tá bom? Matheus, vamos encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem e falasse novamente como as pessoas podem te encontrar. Quem quiser se consultar com você também. Legal. As pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, que é mateus.franca.traumapsi. Eu acho que deixar uma mensagem, talvez uma citação do Dr. Peter Levine, onde ele fala assim que o trauma é um fato na vida, mas o trauma não precisa ser uma sentença perpétua. É a gente lembrar que a gente vai passar por situações, vai se ferir, mas a gente pode resolver isso. A gente tem condição de atravessar essa tempestade. Acho que manter essa luz de esperança acesa é muito importante. Então é isso. Trauma é um fato na vida, mas não precisa ser uma sentença perpétua. Maravilha. Matheus, muito, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente nesse sábado, por ter falado tantas coisas aqui. Com certeza abriu a mente de muitas pessoas aqui. Quero agradecer vocês que estão conosco. Mais uma vez avisando, essa live vai ficar gravada. E segunda-feira o documentário A Sabedoria do Trauma vai estar disponível 100% gratuito. E quem se interessar em fazer o curso avançado, até amanhã o valor de pré-venda vai estar disponível no nosso link da bio. Um abraço para vocês, Matheus. Muito, muito obrigado. Amei a live. E ficamos aí à disposição também. Vocês sigam o perfil do Matheus, vai estar aqui marcadinho no nosso perfil também. Vão lá, tem o link da bio dele que vocês conseguem entrar em contato também com ele. E aproveitem todos esses conteúdos que eu acho que eles agregam muito na nossa vida como ser humano, para nós mesmos e para outras pessoas também. E uma boa tarde para vocês, boa noite para quem está aqui de Portugal, bom descanso. E tchau, gente. Até mais. Tchau, Matheus. Tchau.